Nossa campanha de saúde, campanha Vida Plena, começou dia 3 de setembro. Estamos começando hoje a terceira semana. Já vimos sobre o poder da decisão. Semana passada vimos sobre o poder da fé. E hoje vamos ver sobre o poder da alimentação saudável. E eu quero recomendar a leitura de um livro para você. O livro chama-se Plano Daniel. Tá? Esse livro, escrito pelo pastor Rick Warren, em parceria com especialistas, é muito bom. Deste livro surgiu uma campanha chamada 40 Dias de Saúde, Plano Daniel. Nós estamos fazendo a nossa inspirado nesse livro aqui, não exatamente igual, mas inspirado. Hoje minha irmã me falou, pastor, já comprei o livro, vou ler. Amém. É um livro muito bom, recomendo que você leia. Vai te ajudar, inclusive, a acompanhar as nossas mensagens, tá? A alimentação é um assunto que não sai de moda. Toda hora, todo dia, tem alguém falando de comida, não é? Falando de dieta, dicas de alimentação, estimulando você a comer ou a não comer, não é? Então, é algo muito forte na nossa sociedade, tá? Existem cursos universitários, cursos livres sobre alimentação. Tem muita coisa boa na internet, mas também tem muito lixo. Cuidado com o que você vê na internet sobre alimentação. Lembre-se que a indústria da alimentação é uma das mais poderosas que existem. E nem sempre ela está interessada com a sua saúde, ela está interessada em vender. Por exemplo, há alguns anos atrás, uns 30, 40 anos atrás, começaram a falar muito das gorduras naturais. Então, não podiam ter aquela gordurinha da picanha ou a gordura de porco, tudo isso aí era perigoso, entupia as artérias, né? Por que se falou tanto desse tipo de alimentação? Para você começar a consumir as gorduras artificiais, essas aí hidrogenadas e tudo mais. Só que agora se sabe que as gorduras naturais não fazem tão mal, pelo contrário, fazem bem muitas vezes, e essas outras fazem mal. Gente, tem comida que não é comida. Você deixa lá o pote aberto, a barata não quer, a formiga não quer, o rato não quer, a mosca não quer, e a gente come. Não estraga e está lá. Por exemplo, leite. Leite, na minha época, você comprava o leite do dia, porque do dia seguinte já estava, né? Já tinha coalhado lá. Agora, o leite dura 4, 5 meses, então tem alguma coisa aí para desconfiar, não é? Então, muito cuidado com o que você ouve, com o que você vê, faça uma boa seleção, e nós vamos passar a semana falando nisso. Não sou nutricionista, não sou nutrólogo, não sou engenheiro de alimentos, não sou formado em gastronomia, não sou especialista em alimentação, sou pastor, minha formação é teologia, e também fui profissional do direito, tenho formação em direito e em administração, mas vou falar de comida. E a minha abordagem hoje vai ser sobre alimentar o corpo, a alma e o espírito. Está pronto para isso? Então, vamos orar por isso, para que Deus fale conosco. Antes, dá um cutucão no irmãozinho, diz, não dorme não, não dorme não. O assunto é importante, tá? Fica esperto, fica acordado, o assunto é bom, interessante, você vai gostar, tá? Também não se distraia aí com nada. Pastor, alguns perguntaram, não pode usar o celular? Eu falei, pode, para fazer pesquisa, ler a Bíblia, não é? Tinha uma irmãzinha que falou, pastor, me desculpe, eu estava mexendo no celular na hora que o senhor estava falando, eu estava comprando o livro. Eu falei, minha irmã, para isso pode. Para isso pode, não tem problema. Interaja com o culto, com o seu smartphone. Só não se distraia. Foca seu coração em participar do assunto, porque é bênção para a sua vida, e nós vamos orar com isso agora, sobre isso agora, tá? Você já conversou com o Espírito Santo? Converse com o Espírito Santo. Vamos falar com ele agora. Espírito Santo de Deus, nosso Senhor, fala conosco, Pai. Fala ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Tudo que é bom, perfeito e agradável, abrimos nossa mente e coração para receber. E o que não é teu,
repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos os demônios e todo espírito que nos atrapalha aqui. Pedimos que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Comida é assunto espiritual, sim ou não? Você desconfia que não é? Comida é um assunto muito espiritual. Olha só, vamos dar um panorama na Bíblia aqui. Primeiro, ao criar o homem, imediatamente Deus criou o quê? Não foi a mulher não, tá? Ao criar o homem, imediatamente Ele criou o jardim do Éden. Está lá na Bíblia. Só que a palavra hebraica para jardim pode ser também usada para pomar do Éden. A Bíblia diz que lá no jardim tinham árvores agradáveis de ver, então isso é jardim, e boas de comer, isso é pomar. Então a Bíblia já fala que logo que criou o homem, Deus deu para ele lugar para comer, um restaurante para ele. Então comida já começa lá no início da Bíblia. Depois, qual foi o teste de caráter do primeiro casal? Foi sobre comida. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o primeiro teste já envolveu comida. Servir refeição é parte importante, né, na cultura dos povos bíblicos, inclusive. É algo importante receber um hóspede e dar a ele uma refeição. A Bíblia fala, por exemplo, que Abraão serviu uma refeição para o próprio Deus. Provavelmente, não, certamente, Jesus pré-encarnado apareceu a Abraão e aí ele comeu a refeição com Abraão ali. A Bíblia fala de leis cerimoniais sobre refeição, muitas delas, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas eram leis de higiene e que estavam em forma cerimonial. A Bíblia fala de sacrifícios de animais e depois do sacrifício de alguns animais, o que tinha? Churrasco. Os sacerdotes faziam churrasco. E eu quero deixar claro para vocês que a melhor parte do churrasco era do sacerdote. Tá? O sacerdote comia a melhor parte, né? Mas tinha o sacrifício, logo depois comia carne. Maná. Maná é comida vinda do céu. Deus sustentou o seu povo com comida vinda do céu. A Bíblia fala de comer as gorduras, beber as doçuras. Comida. A Bíblia fala da Páscoa. O que a Páscoa é? Uma refeição cerimonial sobre a libertação do povo. Jesus depois vai transformar a Páscoa, a refeição de Páscoa, em o que nós chamamos de celebração da ceia. E a Bíblia diz que a igreja primitiva celebrava a ceia todos os dias. Quando eu era criança, eu não entendi isso, que a minha igreja celebrava de vez em quando. Como assim celebrar todo dia? É que a Páscoa, a ceia naquela época, era ceia mesmo. Era uma refeição. Então, todos os dias, nas refeições, eles celebravam o sacrifício de Jesus. A Bíblia condena a glutonaria, comer demais, a bebedeira, beber de forma errada, e Jesus é chamado de o pão e a água da vida, comida. Então, de fato, comida é um assunto muito espiritual. A Bíblia vai dizer também que aquelas leis cerimoniais sobre comida, no Novo Testamento, o Senhor Jesus dá uma outra interpretação para aquilo. Lá em Marcos 7, 18 e 19, diz assim: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Por que Jesus fez isso? Porque o povo começou a esquecer do princípio que Deus queria ensinar a respeito de comida e começou a enrijecer a conduta em relação às leis cerimoniais. E começaram a criar mais regras do que o necessário.
Então, a Bíblia tem princípios, o povo fugiu dos princípios em relação à comida e Jesus vai reorientar o povo. Mas o próprio Jesus fala que a vida é mais importante que a comida. Lucas 12, 23. Você come para viver, não vive para comer, né? Embora que alguns vivam para comer, né? Mas o certo é comer para viver. Então, vamos falar de comida. Comida é assunto espiritual. E vamos, de novo, usar a história de Daniel. O pastor Eliezer, semana passada, falando sobre o poder da fé, contou a história de Daniel. Eu vou só recapitular aqui rapidamente para situar você. No ano 586 a.C., a Babilônia, liderada pelo rei Nabucodonosor II, invadiu o reino de Judá, destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou muitos cativos do povo de Deus, o povo judeu, para a Babilônia. Entre os cativos, vários adolescentes, príncipes, filhos dos nobres de Israel, entre eles 4, Daniel, chamado depois de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, e Azarias de Abdenego. Esses jovens deviam ter por volta de 15 anos. E diz a Bíblia que eles passariam por um preparo de 3 anos para se tornarem funcionários públicos, servidores da corte de Nabucodonosor. Então, haveria um preparo de 3 anos, eles iam estudar a língua, a cultura, as artes, a ciência da Babilônia, como que funcionava o reino, para que pudessem servir na corte de Nabucodonosor. E parte do preparo era comer da mesma comida que era servida ao rei. A Bíblia diz que eles sabiam que era uma comida contaminada, daqui a pouco eu vou explicar por quê, e eles então não quiseram comer desta comida e sugeriram ao chefe ali, que estava cuidando deles, que eles comessem comidas naturais, vegetais e água por 10 dias, e depois, se eles estivessem melhor do que os demais, manteria essa dieta. Não foi uma dieta que eles mantiveram para sempre. Anos depois, a Bíblia vai dizer que Daniel fez um jejum de 21 dias, onde ele se absteve de carne, de vinho e de coisas gostosas, e de perfumes. Então, quer dizer que ele comeu carne, tomava vinho depois, e doces e coisas gostosas mais na frente. Mas, nesse momento, ele sabia que aquela comida não faria bem, era uma comida consagrada a ídolos, e a gente vai falar sobre isso. Então, eles não quiseram comer. E aí, a Bíblia diz que eles ficaram muito melhores que os demais, e se tornaram mais sábios, mais fortes, mais saudáveis, e assim por diante. A Bíblia vai dizer que esses jovens serviram por décadas na corte lá de Babilônia e depois da Pérsia. Daniel, por exemplo, serviu mais de 60 anos. Ele serviu durante o reinado de pelo menos 4 reis. E os seus companheiros também. E eu fiquei pensando que muitos judeus estiveram em altas posições na Babilônia, na Pérsia. Você tem Daniel e seus 3 companheiros, você tem Esther e Mardoqueu, você tem Neemias. Como que isso aconteceu? Por que que Deus colocou essas pessoas lá? Porque o povo dele estava lá na Babilônia e na Pérsia e precisavam ser protegidos. Então, era muito raro um estrangeiro ter uma posição que eles tiveram. Então, eles tiveram porque Deus interviu. Isso é mensagem para outro dia, tá? Como que Deus cuida do seu povo, mesmo num governo iníquo, tá bom? Mas vamos lá. Abra a sua Bíblia em Daniel 1, mantenha aberta de 1 a 20. Eu não vou ler tudo agora, mas a gente vai manter aberta aí esses versículos. Como desfrutar do poder de uma alimentação saudável? Pensando que nós vamos alimentar o corpo, a alma e o espírito. Então, nós vamos ver essas 3 dimensões. Então, como alimentar? Primeiro, alimente corretamente o seu corpo.
O texto fala a partir do verso 12: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. Daniel sabia que tinha que tomar muito cuidado com aquela comida, e não só com a comida, mas com o estilo de alimentação daquele povo. A comida era pesada, havia excesso de bebida e havia também práticas erradas. Uma coisa que se fazia muito nas culturas antigas, quando havia festa, a Bíblia não diz que as festas duravam dias, e em algumas culturas se fazia o seguinte: o pessoal comia, aí tinha um lugar lá especial para fazer, sabe o quê? Para vomitar. O cara provocava vômito, botava a comida para fora, aí voltava para a festa, comia, depois ia nesse lugar, vomitava, para que ele ficasse comendo durante muito tempo. Então, olha só, que horror, né? Mas ia dizendo, que horror mesmo, né? Mas isso era comum. As festas de Roma, por exemplo, tinha um funcionário para isso. E ele ia lá só recolhendo vômito do povo. Ih, pastor, vamos jantar ainda. Pensa em coisa boa. Bom, Daniel sabia que aquela cultura é uma cultura de excesso, de comer demais, de comer comida pesada, de beber demais. E provavelmente o rei e aqueles que iriam comer a comida do rei iriam ter excessos de alimentação. Iam se alimentar da maneira errada. E ele não queria ter esta prática. E isso nos mostra o zelo dele com a comida. Irmãos, agora preste atenção no que eu vou lhe falar. A pessoa que sistematicamente tem um estilo de vida de se alimentar mal e mantém esse estilo conscientemente, está pecando. Pastor, está pecando? Tá. É pecado. Quando você sabe que um estilo de alimentação é errado e você mesmo assim mantém sistematicamente aquele estilo, é pecado. É igual a pessoa que pega um maço de cigarro, está ali a foto de alguém com câncer, e ainda assim ele vai fumar. Ele sabe que faz mal, mas vai fumar do mesmo jeito. Então, se você sabe que um determinado estilo de vida faz mal, e ainda assim você mantém, o nome disso é pecado. Eu não estou dizendo, gente, que você tomou um copinho de refrigerante, comeu um brigadeiro, né? Comeu lá um pouquinho mais no churrasco, que você está pecando. Por favor, não estou sendo legalista aqui. Tá? Agora, se todo dia você toma 2 litros de refrigerante, todo dia você se alimenta mal, come os embutidos, os negócios industrializados, sem parar, se você todos os dias se excede na alimentação, sabendo que está agindo assim, não come a comida natural, só come porcaria, sabendo que é ruim, isso é uma atitude consciente e pecaminosa. Então, se alimentar direito é uma atitude de santidade. Porque a Bíblia diz que temos que cuidar do templo do Espírito Santo. O engraçadinho, muito obeso, falou comigo: pastor, eu quero tão bem ao Espírito Santo que eu estou construindo uma catedral para o Espírito Santo. Eu falei: não, cuidado aí. Então, muito cuidado com o templo do Espírito Santo. Muita gente tem uma vida, um estilo de vida totalmente inadequado, irresponsável, e depois vai culpar a Deus porque teve diabetes, teve cardiopatia, não é? Essas coisas, câncer. Aí a pessoa vai culpar a Deus e chega: pastor, ore por mim, minha pressão está demais, minha diabetes e tal. Aí você vai ver o estilo de vida da pessoa totalmente irresponsável.
Então, depois não adianta culpar a Deus ou achar que Deus não está ouvindo as orações se você conscientemente teve um estilo de vida destrutivo. Veja, irmãos, não estou falando para você ser xiita. É claro que uma vez ou outra você vai ter, talvez, ali um excessozinho, comer um pouquinho demais, alguma coisa assim, ou que não devia. Mas tem que ser exceção, bem exceção mesmo, não é? A gente tem que ter um estilo de vida saudável. E lembrar que isso não é apenas um estilo de vida humano, natural, é um estilo de vida sobrenaturalmente saudável. Vai afetar a sua alma e o seu espírito. Vai afetar a sua relação com Deus. Sua alimentação tem muito a ver com a sua santidade. Então, alimentar bem o corpo é um ato de fé e de santidade. Amém, queridos? Então, quando você olhar aquela comida lá, excesso, tá? O tamanho do seu prato, todo dia, você pensa, opa, santidade aqui. Né? Vai no fast food e vai se acabar. Cuidado. Vai lá no comida com peso, tem 2 quilos no seu prato, cuidado. Cuidado, né? Coma comida boa, Né, Milton? Lá em casa a comida é boa, viu? O restaurante deles a comida é boa, é natural, é saudável. Tá? Então tem muita comida boa, faça comida boa. Tem muita dica, ó, ali na frente tem uma pirâmide de alimentação. Dá uma olhadinha lá, quais as comidas boas que você deve se alimentar, ok? Então, gente, entenderam? Entenderam bem? Comer bem, comer de forma saudável, é um ato de fé e de santidade. Entendeu bem isso? Comer errado, sabendo que é errado, sistematicamente errado, irresponsavelmente errado, é um ato de pecado. Não estou falando de uma coisinha ou outra. Uma atitude, um posicionamento é pecaminoso. Ok? Segundo lugar, alimente corretamente a sua alma. Corpo, alma. Né? Nós somos formados de 3 partes. Olha só o que diz o texto a partir do verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios. Veja que o termo aqui é sábio. Mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. A expressão magos e encantadores não quer dizer que todos fossem feiticeiros. Eram os servidores públicos daquela época lá. Bom, alimentamos o nosso corpo, mas também alimentamos a alma. Com o que, pastor, que alimentamos? Se alimenta com livros, com revistas, com fotos, com vídeos. Você alimenta com música, com jogos eletrônicos, com aplicativos. Você alimenta com TV, sites, redes sociais. Você alimenta com conversas. Tudo que você absorve, tá? Vendo, ouvindo, provando, não é? Cheirando, tudo que você absorve é alimento, seja ele sólido ou seja abstrato. Então, aquilo que alimenta a sua alma pode ser bom ou ruim. E tem muita gente consumindo lixo. Alimentamos a nossa alma o tempo todo. O que você anda lendo? Que sites você anda acessando? Por exemplo, uma pessoa que vê o tempo todo filme de terror, o que ele está fazendo com a alma? Está alimentando a alma dessas coisas.
de sexo, de imoral, né? Também. De violência. Por exemplo, se você guarda aqueles videogames que mata todo mundo, né? Sangue para todo lado, mata. O que é isso? Está alimentando a alma. Quer ver uma coisa interessante? Você está vendo um filme, aí o filme está legal, daqui a pouco você está torcendo pelo mocinho, torcendo pela mocinha, para que eles fiquem juntos, para que eles terminem juntos bem, só que você esquece que no filme ele é uma adúltera, ela também, os dois estão traindo os esposos, a esposa, para ficar junto. E você torcendo para eles ficarem bem. Você está vendo um filme, o cara está matando todo mundo, você está torcendo para ele matar mais 100, para explodir tudo. Sabe o que é isso? Aos poucos a sua alma vai se acostumando com o que não é bom. E você vai achando normal. Quando meu pai se aposentou, eu fui visitar papai, eu já era casado, aí estava um dia de férias, fui visitar papai. E eu achei meu pai estranho, pessimista, com a conversa para baixo. Falei, mas o que está acontecendo? Aí eu comecei a observar a rotina do meu pai. De manhã, ele via umas 3 ou 4 noticiários de televisão. De tarde, mais uns 3 ou 4. De noite, mais uns 3 ou 4. Mas o noticiário que ele via, boa parte era aqueles de sangue. Ah, matou, estuprou, degolou, acabou, destruiu. Era só aquilo lá. É claro, gente, que a gente não vai ser inocente e achar que tudo está sempre bem. Mas a verdade é que esses canais, esses noticiários, exploram a miséria humana de uma maneira indevida. Então, meu pai estava absorvendo aquele lixo de manhã, de tarde, de noite, e aquilo estava influenciando na mente dele. Eu falei, pai, para com isso aí, isso está fazendo mal. Se você ficar só vendo coisa ruim, você vai reproduzir o ruim. Só notícias ruins. Gente, tem coisas que eu decidi que eu não quero ver. Eu sei que existe, mas eu não quero ver. Não preciso alimentar a minha alma daquele lixo. Ultimamente, eu estou assim, sem paciência de ver noticiário. Eu só orando. Porque é muito lixo, é muita coisa ruim. Não é? Além desse tipo de alimento ruim, às vezes nós alimentamos nossa alma com coisas, problemas do passado, pecados, escolhas erradas, decepções, perdas, abusos sofridos, abusos causados, traumas, privações. Tem gente que está presa no passado e ele fica reciclando o passado ruim o tempo todo, alimentando e realimentando a alma com os problemas do passado. Ao invés de entregar isso tudo aos pés da cruz, ele fica realimentando aquele lixo todo na alma. Por exemplo, quando você tem um problema com alguém, alguém te feriu, te machucou, e você não perdoou ainda a pessoa, como é que você fica? Alimentando a alma. Ah, aquela pessoa, quero mais é que morra, né? Que fique doente, né? Ah, não, aquela pessoa que quero que ela sofra. Isso é lixo que você está alimentando a alma. Né? De inveja, fulano trocou de carro. Por que ele trocou de carro? Eu não troquei ainda. Né? Comprou um home theater, aquela televisão de 70 polegadas e a minha de 50, não está errado. Então, isso tudo é lixo. Está alimentando a alma. Às vezes também alimentamos a alma com o lixo do futuro. Medo, falta de fé, falta de foco, dificuldade de iniciar relacionamentos saudáveis e assim por diante. Então, gente, tem o lixo de hoje, tem o lixo de ontem e o lixo do amanhã, e você alimentando a sua alma desse lixo. Ao invés disso, leia a Bíblia. Ore. Leia bons livros, veja bons vídeos, tenha boas conversas. A Bíblia diz que as más conversas corrompem os bons costumes, não é? Tenha vida saudável, tá? Tenha pensamentos saudáveis, ouça música saudável. Tem gente, por exemplo, consumindo música em inglês e outras línguas, sem saber o que está cantando.
Um dia, lá no Rio, o rapazinho da minha igreja chegou com uma camisetona assim, escrita umas frases em inglês, né? E ele todo garboso, né? Uma camisa nova, ele todo feliz. Eu perguntei, sabe o que está escrito nessa camisa aí? Ele falou, não, achei bonita. Ele falou, você está chamando o povo para transar. E ele na igreja com aquela camisa, com a camiseta chamando as pessoas para transar. Eu falei, rapaz, tira essa camisa aí. O outro foi pregar, tinha uma camiseta até o joelho, um Rambo, aquele musculoso, cheio de arma para matar todo mundo. Falei, cara, não combina. Então, isso tudo é falta de discernimento do que pode ou não alimentar bem a sua alma. Alimente bem a sua alma. Desintoxique a sua alma. Não tem o detox para desintoxicar o corpo, tem que desintoxicar a alma. E esse tempo de jejum é para isso. Por isso que eu digo, tira a televisão, tira o videogame, tira a rede social demais, desintoxica a sua alma. Que às vezes você está tão fissurado naquelas coisas, não consegue largar. Conheço gente que vara a noite no videogame, na maratona de série. Cuidado com isso. Cuidado com a música que você ouve, cuidado com o livro que você lê. Isso pode contaminar sua alma. E nossa igreja tem um ministério que ajuda você a desintoxicar sua alma. Qual que é? Qual que é, Silvia? Caminho da Recuperação. Toda sexta-feira, 7h30. Sábado, no dia 30, vai ter, inclusive, retiro do CR. É um ministério que ajuda você a desintoxicar a sua alma de maus pensamentos, maus sentimentos. Então, participe do CR toda sexta-feira. Entendeu, gente? Então, alimenta bem seu corpo, mas alimenta bem sua alma. Faça uma seleção da comida da sua alma. E alimente, finalmente, bem o seu espírito. O texto fala assim, a partir do verso 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Misaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. Não era apenas a questão gastronômica, o tipo de comida, os excessos. Havia uma outra coisa, um outro componente, porque que Daniel não queria. Além de terem comidas proibidas para eles, judeus, havia um outro aspecto. As comidas eram consagradas aos deuses da Babilônia. Era muito comum se consagrar os alimentos aos deuses. Daniel sabia que aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia. Na verdade, gente, quando uma comida é consagrada a deuses, ela, na verdade, é consagrada a demônios. Lá em 1 Coríntios 10, 20, Paulo diz assim, as coisas que os gentios sacrificam, os animais, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Então, toda vez que tem uma consagração a uma entidade, a um ídolo, qualquer um, a um padroeiro, uma padroeira, qualquer uma dessas coisas, essa comida, na verdade, é consagrada a demônios. E na história dos povos, eles têm muitos nomes diferentes, né? Tem os nomes dos deuses do Egito, né? Ra, Osíris, Ísis. Tem dos deuses cananeus, Baal, Astarote, Moloque, né? Aserá. Os deuses gregos e romanos, Apolo, Zeus, Diana, Afrodite, por aí. Tudo isso é disfarce dos demônios
porque são os demônios que recebem oferendas de comida. Onde eu morava lá no Rio de Janeiro, perto da minha casa, tinham muitos centros de umbanda, muitos. Sexta-feira era uma batucada sem parar. Parecia que tinha uma bateria de escola de samba, era uma batucada sem fim. No dia seguinte, quando nós saímos na rua, as encruzilhadas estavam cheias de despachos. E tinha sempre muita comida, tinha farofa, tinha arroz, sempre tinha pelo menos uma galinha preta morta ali. Alguns lugares tinham bode, e a gente sabe que existem sacrifício de pessoas em oferendas aos demônios também. Demônios se alimentam de oferendas. Uma vez eu tive que expulsar o demônio, o endemoniado, o rapaz estava totalmente embriagado, totalmente, o bafo horroroso de cachaça. E ele veio endemoniado e bêbado para junto de mim. E aí eu repreendi o demônio saiu dele. O cheiro da cachaça, gente, desapareceu na hora, instantaneamente. Porque eram os demônios que estavam recebendo aquela oferenda de cachaça. A Bíblia fala muito claramente que isso tudo é relacionado à comida, mas, na verdade, é relacionado ao mundo espiritual. Derramamento de sangue, de animais, de oferendas, é sacrifício a demônios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente lida, não é? Uma vez eu fui pregar numa igreja em Salvador, aí, depois de pregar, nós fomos no restaurante, e o pastor falou assim: Pastor Ricardo, aqui vários restaurantes de Salvador oferecem, consagram a comida aos orixás. Nós não sabemos quais são, então a gente sempre ora pedindo a Deus que desconsagre aquela comida que a gente vai comer. Então, gente, se um dia você souber que alguma empresa consagrou, a gente já tem muita história dessa, consagrou a comida, não sei o quê. Se for algo que você tiver assim, sem poder usar, não use, ok? Mas sempre lembre-se de consagrar a sua comida a Deus. Consagre a comida nas refeições, consagre ao Senhor. Com isso você está desconsagrando qualquer consagração que foi feita a deuses, a demônios, a orixás. Quando nós viemos para cá, nós ungimos este lugar todo. Aqui, antes de nós virmos, primeiro foi uma empresa de construção, foi uma construtora há vários anos. E durante 11 anos aqui foi sede da Polícia Civil, tinha uma carceragem aqui. Eu não sei o que foi feito aqui. Talvez alguma coisa errada foi feita. Então nós desconsagramos qualquer coisa ruim de violência, de corrupção, de mal feito, e consagramos ao Senhor. Então, este lugar é consagrado. Nas nossas orações de manhã, aqui, 6 horas, todos os dias eu dou uma volta aqui, tocando nas colunas, dizendo: Senhor, esse lugar é consagrado ao Senhor. Vou em cada sala, todo lugar consagrando. É do Senhor. Então, consagre a sua comida. Aliás, consagre tudo, viu? Comprou um carro, consagre ao Senhor. Comprou um computador, consagre ao Senhor. Consagre tudo, consagre um móvel, um imóvel, tudo que você tiver, consagre ao Senhor. E também, uma coisa interessante sobre isso, existe muita moda, muita invencionice sobre comida. De vez em quando um artista, quer parecer pop, e tal, aí começa a falar qual é a comida que você tem que comer, do jeito que você tem que comer. Existe muito xiitismo, muito exagero em relação a isso. Não é de hoje essa conversa, isso é antiga. E a Bíblia tem uma resposta para isso. Olha só, em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios.
Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada, e atenção, o que eles fazem? Proíbe o casamento e proíbe o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça, pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, de vez em quando tem alguém inventando alguma moda aí. Por exemplo, de vez em quando alguém diz que não se pode comer carne de jeito nenhum, né? E aí diz, que nojo comer carne, como é que pode comer a vaquinha, não é? Bom, gente, se a Bíblia proibisse, ok, mas a Bíblia não proíbe, pelo contrário, estimula. Não é você só comer carne, ou comer carne demais, mas a Bíblia não tem recomendação de não comer carne. Se você quer ser vegetariano, pode ser, mas não faça disso uma religião. Quer ser vegano, seja, mas não faça disso uma religião, como muitos estão fazendo de alimentação uma religião. Não é? E tem muito modismo nessa área. Isso é espiritual, isso é para te escravizar você com esses modismos alimentares aí. Muito cuidado com isso. Como alimentamos o nosso espírito? Com a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia todos os dias e meditar nela para alimentar seu espírito. Com oração contínua, ore em todo o tempo, ore no trabalho, ore no trânsito, ore em casa, o tempo todo esteja falando com Deus, em oração contínua. Faça jejuns, participe dos cultos, esteja nas células, em retiros, e em todo lugar onde você receba a palavra de Deus. Enche o seu ambiente de músicas que falem de Deus, de textos que falem de Deus. Com isso você está alimentando o seu espírito. E quem alimenta o espírito bem, não tem espaço para os demônios. Mas se você não alimenta bem, os demônios vão tomar conta. Muito bem, queridos, eu quero concluir, vamos concluir, dizendo o seguinte: a Bíblia chama de fruto do Espírito as virtudes de um bom cristão. Fruto do Espírito. Veja que a Bíblia está falando também uma comparação com comida. Fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Pensa numa tangerina, uma laranja, é um fruto só, e os gomos são essas características aqui, o fruto do Espírito. Então, você precisa alimentar seu espírito do fruto do Espírito, sua alma do fruto do Espírito. Isso é essencial para a sua vida. E a boa alimentação também, porque aqui fala de domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com saber comer direito, não é? Então, isso tudo é saúde, bem-estar para a sua vida. Amém, queridos? Então, vamos fazer um pacto aqui da gente se alimentar direito? Desembrulhe menos, descasque mais. Coma coisa saudável, não é? Alimente seu corpo direito. Alimente a sua alma direito e alimente o seu espírito. E a última coisa que eu quero ressaltar aqui é que Jesus falou que Ele era e é o pão da vida. Na ceia nós lembramos disso. Na ceia nós simbolicamente, comemos do corpo de Jesus e bebemos do seu sangue. Não é? Simbolicamente nós nos alimentamos de Jesus. Nos alimentamos da sua presença. Então, a alimentação saudável começa com Jesus. Alimente-se da presença dEle. Alimente-se de sua graça. Alimente-se de Jesus. Você que está ouvindo a transmissão, vai ver a gravação, você que está aqui, tem aqui uma ficha de decisão, tem aí nas cadeiras, tem uma ficha eletrônica no site. Pegue, preencha e tome uma decisão, a decisão de andar com Jesus, de receber Jesus como Salvador, ser batizado, ou se reconciliar com a igreja,
Tome uma decisão. Isso é alimento para a sua alma, alimento para o seu corpo, para o seu espírito. Alimente-se de Jesus. Quem se alimenta de Jesus tem saúde, tem bem-estar. Não é? Vamos fazer esse pacto? Por favor, fique em pé. Alimente-se de Jesus. Você que ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor, tome a decisão. Receba Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Abandone seus pecados. Tenha uma vida saudável. Nós vamos orar, vamos cantar. Depois tem só algumas comunicações breves, já vamos encerrar. Mas eu quero que você saia daqui comprometido. Primeiro, se alimentar de Jesus. Depois, ter uma alimentação saudável no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Vamos orar por isso? Pai, nós te bendizemos, te engrandecemos, te louvamos, Senhor. Porque o Senhor é o pão da vida, é o nosso pão, é a água da vida. E nós podemos nos alimentar de Ti. E eu te peço, Deus, que eu e meus irmãos aprendamos a nos alimentar direito. Comer a comida saudável, alimentar a alma com aquilo que é bom, alimentar o espírito, Deus, da Tua presença. Seja com meus irmãos, minhas irmãs, com quem está vendo a transmissão, com quem vai ver a gravação, com os nossos visitantes, que todos sejam abençoados por esta palavra, de viver uma vida plena, uma vida saudável. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.